Bem-vindos ao nosso podcast Integrar. Hoje vamos mergulhar no mundo do Mindfulness, uma prática que tem revolucionado a forma como lidamos com o estresse, a ansiedade e a busca por uma vida mais plena e consciente. Comigo hoje tenho o prazer de receber André Brito, pós-graduado em comunicação e graduando em psicologia. Atua como terapeuta com foco em trauma e é instrutor de Mindfulness aplicado à promoção da saúde. Acumula mais de 2.000 horas de práticas entre retiros e treinamentos sobre meditação e autoconhecimento. Mais de 1.100 alunos já participaram dos seus programas. Um especialista em Mindfulness com uma vasta experiência em ajudar pessoas a encontrar mais presença, clareza e propósito em suas vidas. Neste episódio, vamos explorar como o Mindfulness pode ser aplicado no dia a dia, desde a meditação até a forma como nos relacionamos com outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. Então vamos começar. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ale, obrigado. Alegria estar aqui. Estou muito feliz você estar aqui. Eu também, não tenho dúvida. Então, André, como você definiria o Mindfulness? Conta pra gente. Geralmente, quando me fazem essa pergunta, nem sempre, mas muitas vezes, eu falo o que não é Mindfulness. E aí já começa desmistificando um pouco que Mindfulness é ter calma, Mindfulness é ficar relaxado, Mindfulness ou meditação é esvaziar a mente. E Mindfulness não é nada disso. Muito menos, e é uma coisa que poderia até provocar uma polêmica, Mindfulness é uma técnica. A técnica que existe, ou as técnicas que existem, que foram adaptadas para desenvolver esse estado mental, são chamadas de Mindfulness. Técnica de Mindfulness, meditação de Mindfulness. Mas Mindfulness não é o nome da técnica. Foi colando, assim. Mais ou menos como você fala assim, chiclete. Vai chupar um chiclete? Chiclete é uma marca. Que colou com goma de mascar, que é um produto, enfim. Então, Mindfulness é um estado da nossa mente. Um estado onde a gente tem consciência, e intencionalmente a gente recobra essa consciência, relembra que a gente pode perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. E se não apenas perceber e colocar atenção nisso que a gente está vivendo internamente, né, em nosso entorno, ter uma abertura e uma curiosidade para recepcionar isso, sem se julgar tanto, sem se cobrar tanto, sendo um pouco mais generoso com a gente e com os outros nesse momento. Isso não significa que a gente fica lento, não significa que a gente fica bonzinho demais, passivo demais. Mindfulness é hoje incorporado em grandes empresas, em grandes negócios, né, como um treinamento para as pessoas aprenderem a lidar com aquilo que estão vivendo. Como, por exemplo, como você citou, o estresse, a ansiedade e outras questões que podem ser tratadas com Mindfulness de forma complementar. Que é algo importante. Muita gente fala assim, vou fazer isso para eu me curar. Não é bem assim. A gente vai aprender a se perceber a gente mesmo de um modo mais saudável do que ficar se percebendo do modo padrão, como a gente muitas vezes faz, que é nota algo na gente, já tem uma reação, uma reatividade, uma impulsividade, vai fazer coisas para que isso acabe. E aí a gente, talvez, né, uma boa parte das pessoas perde a chance de aprender como seria uma alternativa a esse tipo de situação que eu vivo agora. E aí são diversos os exemplos possíveis da gente trazer para que as pessoas entendam. Poxa, quando eu acesso um estado de tristeza, de melancolia ou até de angústia, como é que eu percebo isso? E aí a importância do corpo, da gente acessar o nosso corpo, da gente saber como é que a gente acessa o que a gente sente. E não apenas falar, uma coisa aqui ruim, e essa resposta cognitiva ser um monte de pensamento que mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Então as pessoas não têm muitos recursos, e Mindfulness é um jeito de viver que ajuda a gente a ampliar nossos recursos do que a gente faz com o que aparece na nossa vida. E é interessante porque você falou dessa questão da reatividade, por exemplo, e eu percebo que muita gente nem tem consciência do quanto
a vida tá atravessando o tempo todo e o seu corpo tá reagindo a todos os seus pensamentos, as suas emoções e o Mindfulness é uma ótima ferramenta para você se auto-observar. Sim, perfeito. E na minha avaliação eu sempre pergunto, principalmente quando a pessoa é muito ansiosa, se ela medita, que eu sei que meditação é diferente de Mindfulness, porque também é um estado de presença, é um estado de auto-observação. E aí o que eu mais vejo não é pra mim, porque isso que você falou no início é um fato. Eu não consigo esvaziar meus pensamentos. E aí eu já venho logo. E quem disse pra você? Que você vai deixar de pensar. Porque até quando você diz assim, não pense, você já tá pensando. Isso. Então, vamos tirar isso aqui pra você já ir sem muitas expectativas e tentar só respirar e se observar. Então, às vezes, vem muito esse mundo da meditação como se a gente fosse pacífico, como se a gente fosse as não pessoas sentisse, evoluídas, que é outra coisa, e não sentisse o não que a sofresse. vida... Exatamente. E aí, a gente tá vivendo, a gente tá o tempo todo sendo atropelado por um monte de emoções, pensamentos, e quando a gente começa a perceber... A gente começa a ver o quanto a gente se adoece pelos nossos padrões de comportamento. Sim. E o Mindfulness, para mim, é uma boa ferramenta de autopercepção no nosso dia a dia, de um estado de atenção plena apenas. De tipo assim, você está dirigindo, esteja dirigindo, você está atendendo, esteja atendendo. Isso. Uma coisa que eu faço muito no consultório é, você está aqui agora com o André, você está aqui agora com o André. Porque senão a cabeça vai para a panela que está em casa, com o que você vai almoçar, ou com o paciente que está... E a gente tá o tempo todo fugindo da presença. Sim. E eu acho que, assim, vamos começar também, né, trazendo essa consciência. Sim, eu acho que assim, um ponto para fazer uma observação relacionada a isso muitas pessoas, elas nem vão escutar isso que você está falando, ou que eu estou falando sobre esse aspecto. Elas vão continuar acreditando que mindfulness é ficar calmo, e ficar zen, mesmo duas crianças gritando, como lá em casa hoje de manhã, e eu querendo conversar uma coisa com a minha esposa, e ai, eu calmo, zen, ai, meus filhos, não é assim, eu dei um tapa na mesa e gritei. Mas presente, sabendo que era aquele tapa, o que era aquela situação. As pessoas acham que esse estado supremo, que já nasceram assim, essas pessoas. Não é. A gente muitas vezes está manejando com um desconforto interno muito grande, e aquele manejo é para entender o que eu faço com isso que eu estou vivendo. Então, esses mitos atrapalham muitas pessoas, e algumas, né, elas talvez não estejam prontas para se observar, observar aquilo que realmente faz mal a ela. Sim. Então ela precisa ainda se distrair. Perfeito. Ou fugir. E isso é de cada um. Então não tem mindfulness para todo mundo. Tem o tempo que a pessoa fala assim, será que isso vai me ajudar a melhorar um pouco a perspectiva de onde eu estou me olhando? Sim. Porque você está se olhando no mesmo espelho. E o reflexo daquele espelho é o mesmo. Você não muda. Sim. Quando a gente pratica, a gente muda o reflexo. Perfeito. A gente sai daquela condição e vem para cá e fala, vou me olhar um pouco diferente. Ver se eu posso ser um pouquinho generosa comigo. Aí a pessoa fala, eu não consigo. Eu digo, então, o que é que está fazendo que você não consiga? Exatamente. Mindfulness faz, ou te dá a oportunidade de olhar para o que te atrapalha. Será que é uma voz interna que diz, você é tal coisa? E você se fixou nisso. Sim. Então, é um ponto importante do trabalho que é uma consequência de mindfulness, que é essa auto-observação, de algum modo não hiperidentificada. Não estou hiperidentificado com aquilo que eu sou, né? Eu não fico fixado, não, André, você é André, você é André. Não. E muita gente vive isso como uma defesa, né? Sim. Da identidade. Ela acha que tem que preservar essa identidade dela, e mindfulness vai de encontro a isso. Né? Que identidade? Ótimo. E o que levou você a se interessar por mindfulness? Como você começou a trabalhar assim com essa prática? É a loucura que eu fiz. eu, na verdade, eu falo isso quando tem tempo. Não sei se a gente vai ter tempo hoje, mas eu vou falar bem rápido. Eu comprei um livro de um autor que eu nem leio mais, mas eu vou falar porque não vou negar isso, né? Nem era ele que escrevia mais, mas a editora que ele deixou, que é Osho.
Eu pensei que era aquele John Kabat-Zinn. Não. Kabat-Zinn ainda tenho muitos livros lá. Hoje eu acho que tem um que eu ganhei de presente que eu não consigo doar. Mas eu gosto muito do Osho. Eu não leio mais nada do Osho, porque o Osho, ele teve um momento, né, que ele produziu muito, depois ficou uma coisa mais comercial. Como Tina Han também, hoje tem muita coisa muito comercial por causa do que ficou, do legado, enfim, das empresas que se apossaram desse saber. Mas, fora essa crítica, eu peguei um livro de Osho que falava Como Silenciar Sua Mente. Era esse o título. E eu, parecido com essas pessoas, eu quero. E fui. E não era silenciar a mente, mas compreender o processo. E eu comecei a fazer uma meditação e eu me vi de fora. E foi muito louco, porque eu não sei se aquilo ali era um devaneio, se era um delírio, se era alucinação, se era transe, não sei exatamente o que era. Eu sei que eu disse, não, isso aqui tem coisa. Porque eu estava no meu quarto, um dia de sábado, assim como hoje, sozinho, meio para baixo, e eu sentei, foi muito louco. Eu nunca esqueço esse dia. Isso foi 2002, por aí. 2001, 2002. Aí eu falei, tem coisa aqui. Aí eu comecei a fuçar e comecei a achar livros, caminhos que podiam ser mais fáceis, até encontrar uns grupos de prática e tal, e fui pelo budismo, né, conhecendo o que era mindfulness em meio a tantos saberes. Sim. Então, mindfulness, né, hoje traduzido como mindfulness, né, a gente escuta a palavra sati muitas vezes dentro da tradição, ou a busca, na verdade, por esse conhecimento mais profundo, a partir também de outras visões de sabedoria, né, de ética e tal. E aí, com o tempo, eu fui vendo que isso podia ajudar muitas pessoas, porque o que já vinha dos Estados Unidos chegando para cá, né, já estava sendo adaptado para um contexto secular, assim, para qualquer pessoa, desde 1978, 79, lá nos Estados Unidos, com Kabat-Zinn. E outros, né? E aí eu falei, não, Tina Han já tinha feito esse movimento em 60, 40, 50 e pouco, 60, lá na Europa, depois veio para os Estados Unidos, e outras práticas que foram, né, cruzando, que eram, então, parecido com isso, parecido com aquilo. Sim. Que na verdade, tirar da tradição esse aspecto de treinamento, mental e tal. E eu fui querendo entender mais como levar isso para as pessoas. Sim. E aí eu fui saindo da minha prática pessoal, que foi porque eu tinha muita curiosidade, eu não estava em depressão. Quando eu tive depressão, isso pode ter me ajudado a não cair. Sim. Porque eu, inclusive, negava que eu estava com sintomas depressivos e não fui médico, nada. E passei por isso, meditando, porque eu não indico a ninguém. Sim. Porque eu tive muitos momentos bem difíceis porque eu não estava sendo apoiado, não estava sendo ajudado. Mesmo tendo a prática, por isso é importante, que é uma prática complementar. Sim, perfeito. Em vários contextos as pessoas precisam de um complemento, que pode ser mindfulness, e outros complementos, que pode ser psicoterapia, em alguns casos, né, medicamento, e por aí vai. Então eu me interessei por minhas dúvidas sobre o que era estar aqui nesse mundo e como é essa função que a gente tem de autoobservação. E tá aí, tô vivendo disso. Maravilha. É interessante você falou essa questão da depressão. Eu tive contato com a meditação, né? Especificamente, eu vou falar da meditação porque é uma das práticas que eu tenho hoje, né? E aí minha meditação basicamente é em silêncio, mas eu tento trazer e incorporar o mindfulness como atenção plena mesmo, para estar mais presente no meu dia a dia. E aí quando eu comecei a perceber o caos que era a minha cabeça, eu fiquei, meu Deus, eu acho que isso aqui não é legal, não. Eu acho que, assim, isso que eu tô acostumada a viver tá me adoecendo. E aí, através das práticas, foi que eu melhorei muitos sintomas da ansiedade, sabe? E, mais uma vez, complementar a várias outras ferramentas que eu utilizo, né? Como a psicoterapia. Mas, assim, o aprofundamento que eu tive através das práticas de meditação, pra mim, eu falo que foi um remédio, sabe? Sim. E foi um remédio e tanto, porque hoje eu consigo entender a qualidade dos meus pensamentos e o quanto aquilo repercute no meu corpo, nas minhas emoções, no meu estado de aceleração, porque às vezes é
a gente entra nesse imediatismo, a gente quer tudo para ontem, e aí a gente vê que é humanamente impossível suprir essas expectativas da própria mente, porque a gente fica tão acostumado a ter tantas tarefas. Esses dias eu estava tendo uma aula na escola de filosofia que eu faço, e aí foi o livro sobre a brevidade da vida de Sêneca, né? E aí ele falou que tem uma galera que realmente assim, ostenta tempo. O que é ostentar tempo, né? É simplesmente não ter tempo para nada. Isso aí é os ostentadores de tempo. E eu fiquei assim, gente, realmente, hoje em dia, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é ter tempo para me auto-observar. E ter tempo para fazer cada vez mais coisas, menos coisas, com mais presença. Tipo, não é que eu vou deixar de fazer as coisas, não é que eu vou deixar de me estressar, nem nada disso, porque eu acho que esse é o ponto realmente da gente desmistificar, porque uma coisa que você partilhou e que eu escuto, você medita porque você tem raiva, porque você tá estressada. Aí eu fico assim, gente não se ilumina, assim. Então eu acho que é um ponto muito importante da gente trazer, assim, né, como a gente pode melhorar muito os sintomas de várias doenças, e doenças psicossomáticas, doenças, enfim, como um todo, né? Esse ponto é fundamental, né? É destacar. A maioria das pessoas não tem educação emocional, nem educação somática. Então, o que é educação emocional? O que são as emoções? Sim. Então, as pessoas sabem das emoções por divertidamente. É arriscado. É bem arriscado. Bastante. Né? Porque aquilo ali é lúdico, ficcional, tal, e é legal. Sim. Ainda bem que existe, Sim. porque isso faz com que a gente comece a conversar sobre. Sim. Mas não dá para basear a vida em divertidamente. Perfeito. E educação somática é entender o que é o corpo. Não é esse conceito que tem no espelho da Smart Fit. Esse não é o corpo. Esse é o conceito de corpo. Sim. Que é a forma como você olha para os corpos, incluindo o seu. E a gente está buscando acessar um pouco mais. E aí, nesse contexto de falta de educação emocional, a pessoa sofre, e quando aparece uma oportunidade de diminuir o sofrimento, ela nega que isso seja possível, como negar a raiva. A raiva é humano, é necessária. Exatamente. A tristeza do mesmo jeito. Exatamente. Então, você tem um mínimo para as pessoas que estão assistindo a gente hoje acolha as emoções que surgirem. Perfeito. Quaisquer emoções. O medo, que está ali, a alegria. Sim. E qualquer uma outra. Perfeito. E quais são os benefícios de médio e longo prazo que você vê em pessoas que praticam mindfulness regularmente? Tem muitos benefícios bem legais. Eu gosto muito de ruptura, assim, né? Porque tem muitos exemplos de feedbacks. E eu não falo isso porque eu li num livro. Eu digo porque as pessoas que fizeram os cursos me disseram. Sim. E algumas dizendo assim, eu nunca dei um não na minha vida que eu lembre, consciente. Aí a pessoa fala assim, eu disse não. Eu me senti tão bem, eu não entendi como foi aquilo. Então um benefício é você de repente assumir a sua atitude. O que você quer fazer. E não fazer porque querem que você faça, porque você não é mais uma criança. Pelo menos eu acho que criança não está assistindo aqui, só o YouTube Kids, né? Não vai passar no YouTube Kids. Vai passar. Não vai. Então o benefício de você é cobrar sua vida, sua autonomia, sua vontade. Óbvio que mindfulness não vai fazer você ter liberdade de tudo, mas talvez você descubra mais do que você quer dessa vida, dessa oportunidade de estar respirando. Além dos benefícios diretos de quem pratica, não de quem lê o livro, faz o curso. Perfeito. De quem consegue achar, não é pratica meditação, mas pratica os exercícios sugeridos de desfusão cognitiva, os exercícios que são chamados de práticas informais. A pessoa começa a tomar mais consciência do que está empurrando ela para esse abismo da vida ansiosa, agitada e corrida. Ela começa a tomar consequência. Então, há uma redução automática dos sintomas ansiosos. Por quê? Porque ela está começando a perceber mais quando isso começa a empurrar ela. Peraí, por quê? Por que eu tenho que correr tanto? Quem está dizendo isso? Então é um crítico interno que não para. Então talvez você pare de se criticar tanto, ou diminua um pouco a força que esse auto-julgamento, essa autocobrança exerce sobre como você é, como você está no dia a dia. Então muitos benefícios podem surgir
no sentido da saúde mesmo. Uhum. Mesmo que a pessoa não tenha tanta consciência como isso está acontecendo, mas só por estar fazendo essa gestão. É como um professor meu da tradição sempre dizia, eu digo, é um professor meu, mas nunca encontrei ele. Já fui até no lugar onde ele viveu lá, mas é um professor bem importante da tradição do budismo que eu estudo, e ele fala, nosso corpo e nossa mente pode ser considerado como uma casa. Uhum. Se você não habita essa casa, ela tende a ficar cheia de casas de aranha, cheia de sujeira, e perder a beleza dela, porque ela não tem manutenção. Quando você entra para cuidar, você vê que está muito suja. Tem muita coisa. Uhum. A forma como sua mente que você falou, quando se encontrou, assusta. É igual uma casa que não está cuidada, que está abandonada. Quando a gente começa a praticar mindfulness, é como se a gente entrasse nessa casa e aos pouquinhos a gente fosse cuidando dela. Então é fundamental continuar, depois que deixou ela um pouco mais arrumada, limpar. Entendendo que uma telha vai quebrar nesse caminho, que um móvel vai sair do lugar, que a sujeira vai voltar, e você está mantendo. E vai ser assim pro resto da vida. A gente vai continuar cuidando dessa casa, que não é nossa, que é só temporária, né, que é nosso corpo, Sim. que está envelhecendo, e você vai aceitando que é assim mesmo. Então mindfulness ajuda a gente a entrar em contato com a brevidade da vida, por exemplo. Perfeito. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que quer mindfulness só para ficar calmo. Eu digo, tá, vá vendo aí. Exatamente. Vai se aprofundando mais na prática, e depois a gente conversa. E às vezes a pessoa fica calma, às vezes a pessoa fica mais relaxada, mas não é essa a proposta. A proposta é você ver o que é que está tirando sua paz, o que é que está tirando sua calma, quais escolhas você fez, consciente ou inconsciente, que levaram você a viver o que você está vivendo. Você vai desmistificando algumas coisas da sua própria forma de viver. Perfeito. E isso é um benefício tanto, né, para ajudar com outras questões. E é uma coisa que você compartilhou, essa questão da casa, de limpar, e eu sempre falo que a gente não acumula bônus, então é todo dia. Exatamente. Todo dia. Você praticou ontem, tem que praticar hoje. Pode ser que você não sente ali seus 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, 20, enfim, independente do tempo da sua prática. Sim. Mas todos os dias precisa praticar. Isso. Então, todo dia a gente precisa cuidar do nosso jardim interno, da nossa casa, né? Enfim, da gente. Então, é muito importante que a gente lembre que a gente precisa estar atento a esses autocuidados. E esse praticar pode não ser a meditação também. Exatamente. Existem práticas sem meditação. Dê aí dicas de práticas pra gente. Uma prática simples que a gente fala nos cursos, nas palestras, né? Você vai tomar banho, por exemplo, ou escovar os dentes, ou se alimentar. Essas são bem clássicas, assim como também fazer uma atividade física. Você tomar consciência do seu corpo vivendo aquela experiência. Perfeito. Você citou aí um spoilerzinho do que são todas essas práticas, que enquanto você estiver fazendo uma coisa, faça aquela coisa. Que é o ensinamento do budismo já, do Buda, né? Sim. Que faça uma coisa de cada vez. Nesse mundo agitado, as pessoas começam a fazer 3 coisas e tal, e as mulheres acreditaram nesse mito da multitarefa mais do que os homens. E isso é adoecedor, porque né, já existe toda uma cultura que adoece as mulheres absurdamente. Mas que bom que as mulheres também são mais resilientes para irem atrás das buscas. Então, hoje mesmo, quem está assistindo pode fazer um exercício que enquanto você for escovar os dentes, preste atenção às sensações que são provocadas, por exemplo, da escova na boca, na gengiva. Talvez você escova o dente até melhor. Aí fala assim, sim, mas o que eu devo fazer com isso se minha mente ficou pensando no que eu vou fazer depois? Sim. Nada, só observa isso. E se você tomou consciência, eita, estava pensando que tem tal coisa para fazer, tem tal mensagem para mandar para uma pessoa. E eu estava escovando os dentes. Aí eu parei de prestar atenção à escovação dos dentes para prestar atenção a essa ideia, ou essa preocupação. Você falou, notei isso, volta e vê como é que você escova. Se você estiver escovando mais rápido, talvez você esteja sequestrado por essa preocupação. E o que a gente vai aprendendo a fazer, não, isso aí pode esperar. E eu fico com minha escovação. E assim eu vou fazendo com que a vida entenda que eu sou o dono desse tempo limitado que eu tenho aqui. Exatamente. Quer dizer, nem sempre consigo, né? Meus filhos estão me ensinando que eu não sou dono de nada. Mas isso vai me ajudando, né? Quando eu posso me regular, me regular mais, regular minhas emoções, né? Meus impulsos. Eu sempre fui, quero agora, vou fazer. Então, hoje não. Hoje
minha esposa também me ajuda muito a manter isso que é, vamos lá, vamos sentir. Não sentir o que eu quero. Isso ajuda muito, um benefício no dia a dia, de você ficar mais atento ao que você está fazendo, ao que você está vivendo, mais presente, e a consumir menos também. Sim, perfeito. E isso é algo que eu estou colocando aí como um inimigo, porque eu vim da área da publicidade, né? Agora eu estou me formando em psicologia, mas eu sou formado, dei aula na universidade de publicidade. E acho que um inimigo número 1 para mim atualmente é o consumismo, assim, né? O consumo sem consciência das coisas. Sim, com certeza. E mindfulness pode ajudar bastante. Ótimo, maravilha. André, muito obrigada Eu que agradeço. Estou muito feliz por você estar aqui. Eu queria até compartilhar algo que na pandemia, eu acho que você nem sabe, mas eu via, André ainda não era meu amigo na época, né? Ele era só meu amigo no Instagram. Lá no iniciozinho da pandemia, eu via muito suas lives, né? Você fazia muita live. Sim. E eu lembro muito de uma da compaixão, assim, que eu acho que mudou uma chavezinha na minha cabeça, né? Que massa. Eu acho que foi dali que eu iniciei o cultivo, assim, essa busca, né? Porque são cultivos e são buscas, né? Pela compaixão, pela autocompaixão. Então, assim, eu agradeço muito você, muito antes, né, da gente compartilhar essa amizade, que eu tenho muita alegria mesmo. Então, muito obrigada mesmo pelo ter aceitado esse convite. Obrigado. E vocês que estão seguindo, se gostaram desse conteúdo, já curte, já compartilha, né, com quem você acha que vai fazer a diferença. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no podcast Integrar, no YouTube, no Spotify e as nossas redes sociais. E no Olhar Pra Dentro. Olhar pra dentro, exatamente. Um beijo grande e até mais.